Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou o Bruno Piato, eu sou biólogo e sou aluno aqui da comunidade e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre uma das ferramentas mais importantes no arsenal de ferramentas de qualquer cientista de dados, de qualquer analista de dados. Mas antes da gente ir para o vídeo, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando novos vídeos forem publicados aqui, curte e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar dele, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, então eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre Python. O que é o Python e principalmente como eu posso fazer para começar a aprender a programar em Python. E eu já posso te dizer de cara, olha, Python é uma linguagem de programação. Mas não se assusta, porque muitas vezes a gente ouve linguagem de programação e a gente já desespera, fala, nossa, não é pra mim, eu não dou conta. Calma, Python é super tranquilo de aprender e eu tenho certeza que você também vai dar conta. Respira e vamos junto, que eu vou te mostrar que ele é sossegado. Beleza? É só você ter as fontes adequadas de aprendizado. Mas aí você deve estar perguntando, tá, beleza, desesperei, mas eu já sei. Eu quero saber o que é uma linguagem de programação. E eu posso te dar a seguinte resposta. Quando a gente pensa num computador, a primeira coisa que a gente pensa é na parte física do computador, né? O gabinete, ou se eu estiver falando de um notebook, né? A gente está falando do laptop mesmo ali, da parte física dele, que é composto por uma placa-mãe. Nessa placa-mãe vai conectado um processador, vai conectado memória RAM, vão conectados os nossos armazenamentos, né, os nossos discos, como o disco rígido, o HD, ou um disco de estado sólido, né, o SSD, que vão fazer armazenamento de informações para a gente. Ele se conecta com uma tela, ele recebe informações de um teclado, de um mouse, de uma webcam, de um microfone. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em um computador é pensar no hardware, na parte física que o compõe. Só que a gente precisa comandar essa parte física para que ela faça as coisas que nós humanos queremos que ela faça. E a parte física, o hardware, ele fala uma língua chamada linguagem binária ou linguagem de máquina, que está aqui nessa camada minha, nessa hierarquia aqui, ó. Então se a gente tem lá o hardware na fundação do que é a computação, a linguagem binária é a linguagem que o hardware fala, que é aquela linguagem de zeros e uns que vai determinar como que os circuitos elétricos dos processadores permitem a passagem de energia elétrica. 0 e 1 fazem justamente isso. Mas para nós humanos é muito difícil falar essa linguagem, né? É difícil para a gente programar uma coisa dizendo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. É muito complicado. Por isso a gente criou outras linguagens que se assemelham mais à linguagem humana e que permitam fazer essa tradução entre o que nós humanos pensamos em português, inglês, espanhol ou qualquer outra linguagem para linguagem de máquina, linguagem binária. Então a gente tem, por exemplo, um conjunto de linguagens que estão mais próximas da linguagem de máquina, que a gente chama de linguagens intermediárias. A gente tem um conjunto de linguagens que estão mais próximos da nossa linguagem humana, que a gente chama de linguagens de alto nível. E tem aquelas linguagens que são as linguagens visuais, como programação em blocos e coisas desse tipo, Scratch e algumas outras linguagens que permitem a gente, de forma visual, programar um computador, sem que a gente precise aprender uma linguagem de programação específica. O Python, especificamente, ele se insere aqui nas linguagens de alto nível. E muitas das linguagens que a gente aprende, que a gente utiliza no nosso dia a dia, elas estão aqui justamente na linguagem de alto nível. Ou seja, por ser uma linguagem de alto nível, ela está mais próxima do humano do que da máquina. Mas ela ainda não é um inglês, ou um português, ou um espanhol. Então eu preciso, pensando em inglês, português ou espanhol, aprender uma linguagem de alto nível para programar o computador nessa linguagem de alto nível. E essa linguagem de alto nível vai traduzir o que eu estou pensando em português para a linguagem de máquina binária. Tá? Então o que o Python faz é justamente isso, permitir que eu converse com o computador sem falar inglês, mas também sem falar linguagem de máquina, beleza? Então essa é a ideia das linguagens de programação. Quando a gente pensa em linguagem de programação, você deve estar pensando aí, tá, mas por que Python? Tem tantas linguagens de programação por aí, tem centenas de linguagens de programação por aí. Eu podia estar aprendendo Java, JavaScript, Perl, sei lá, Rust, qualquer coisa. Por que Python especificamente? E eu quero te mostrar essa pesquisinha que o Stackscale fez usando duas bases de dados. O Stack Overflow, que é um fórum de desenvolvedores em que as pessoas entram para tirar dúvidas, resolver problemas e coisas desse tipo. Tá? E o PyPL, aqui eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é o Popularity of Programming Language Index, tá? Que é um índice de popularidade das linguagens de programação baseada nas buscas do Google. Tá? Então, segundo os dados do Stack Overflow, o Python figura aqui em terceiro lugar entre as linguagens mais utilizadas pelos usuários do Stack Overflow. E aí você já deve estar pensando, tá, mas são centenas de linguagens, não são? Pois é, imagina só estar no pódio aqui em terceiro lugar das linguagens mais utilizadas dentro de centenas de competidores. E, de acordo com as buscas no Google, o Python figura em primeiro lugar. O que significa que as pessoas estão buscando muito pela linguagem Python. Tá? Então, uma resposta para a sua pergunta do porquê Python está aqui. Python é uma linguagem extremamente utilizada. Deve estar pensando, tá, mas por que não JavaScript ou HTML? Porque essas linguagens elas são mais voltadas para o desenvolvimento front-end, aquele desenvolvimento em que a gente vai criar formas do usuário interagir com o computador. Como nós, analistas de dados e cientistas de dados, estamos mais interessados em criar
resoluções de problemas de dados, treinar algoritmos de machine learning, tirar insights, fazer análises estatísticas, essas ferramentas não são tão adequadas para a gente, tá? Então a gente vai focar no Python mesmo, tá aí mais um motivo, né? Eu inclusive posso te mostrar aqui, deixa eu abrir meu browser, eu quero te mostrar uma outra pesquisa que foi feita pela IEEE, que é a Institute of Electrics and Electronics Engineering, né? O Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. O que eles fizeram foi pegar o conjunto de associados deles aqui, desse instituto, e fazer uma pesquisa quais são as principais linguagens que eles utilizam no dia a dia deles. E não é uma surpresa para ninguém que o Python é disparado a linguagem mais utilizada por eles. E quando eles pesquisam por vagas de emprego e quais as linguagens que elas requisitam, mais uma vez, o Python cai aqui para segundo lugar, então ele está mais uma vez no pódio, e ele cai para segundo lugar porque quem passa na frente dele é o SQL, que é aquela linguagem de consulta de bancos de dados que a gente já falou bastante aqui no canal. As duas primeiras linguagens aqui são linguagens voltadas para dados, para análise de dados e para o mercado de dados, tá? E quando eles veem quais são as linguagens que estão em tendência de crescimento, mais uma vez o Python está lá em primeiro lugar. Então, veja só, o Python é a linguagem da moda, é a linguagem que a gente está mais utilizando, as pessoas estão mais utilizando de forma geral nos seus dia a dias, beleza? Bom, mas se a gente entendeu, né, que o Python é essa linguagem que está sendo tão utilizada, você deve estar perguntando, tá, mas o que é o Python então? O que faz o Python ser o Python? O que difere ele em relação às demais linguagens de programação? E eu posso te dizer um pouquinho da história, que o Python ele foi criado lá nos anos 90, em 1991, pelo Guido van Rossum. E o Guido ele criou o Python visando principalmente a legibilidade do código e a facilidade de escrita, pensando mais no alto nível, né? Mais próximo do usuário do que da linguagem de máquina. Então a gente já sabe que o Python é uma linguagem de programação e a gente já sabe também que o Python é uma linguagem de alto nível, mais próxima do usuário do que da máquina. Beleza? Mas o Python tem outras características que fazem o Python ser o Python. E ele é, por exemplo, dinâmica e fortemente tipada. O que significa isso? É uma linguagem dinâmica e fortemente tipada. Isso significa que os dados dentro do Python, eles têm tipos. Eles são uma lista, eles são uma tupla, um dicionário. E você, quando estiver estudando Python, você vai entender o que são essas coisas. E esses tipos, eles podem ser transitados entre uns e outros. Tá? Eles são números integrais, booleanos, são floats, né? E tudo dentro do Python tem um tipo. É claro que eles podem ser convertidos e transicionados, e por isso é dinamicamente tipada, tá? Mas é importante que a gente lembre que tudo no Python tem um tipo, beleza? Além disso, o Python é uma linguagem interpretada, ou seja, ela não é uma linguagem compilada. O que significa isso? Significa que algumas linguagens, quando eu escrevo um código naquela linguagem, para que o meu computador possa realizar as ações que eu determinei ali dentro, eu preciso transformar isso na linguagem binária, na linguagem de máquina, e aí sim meu computador vai ser capaz de ler o que está dentro desse programa, tá? Então eu preciso fazer a compilação do meu código, transformando isso num binário, e aí sim o meu computador vai poder desenvolver o que está ali dentro. O Python não precisa disso. Quando eu escrevo o meu código em Python, eu preciso somente de um interpretador Python para que ele leia o que está escrito aqui e traduza isso para o meu computador, sem que eu precise fazer a compilação do código. Isso me faz ganhar muito tempo no desenvolvimento do código. Além disso, o Python é uma linguagem multiparadigma. Dentro da computação, a gente tem diversos paradigmas de programação. Paradigma funcional, paradigma, por exemplo, de programação orientada a objetos. E o Python, ele une vários desses paradigmas num único contexto de programação. E cada um desses paradigmas tem suas vantagens e tem suas dificuldades. E quando eu uno tudo isso dentro de uma única linguagem de programação, eu posso tirar vantagem de todas esses prós que cada um desses paradigmas nos apresenta. Isso é muito legal, fazendo com que o Python seja uma ferramenta extremamente poderosa para a gente. Além disso, a gente escreve scripts de Python, ou seja, a gente escreve uma receita, uma lista de comandos sequencial que o Python deve realizar. E esses scripts ficam salvos em arquivos específicos, .py, por exemplo, e que vão ser lidos e vão ser interpretados pelo nosso interpretador Python, realizando as tarefas que a gente determinar para eles. Isso é muito legal. E por fim, aquilo que eu disse, que o Python é uma linguagem que prioriza a legibilidade. Muita gente fala, não, meu Python é uma linguagem meio lenta, quando a gente coloca ele para rodar, ele demora um pouco para rodar. E é verdade, o Python, quando ele foi desenvolvido, ele não foi desenvolvido pensando em velocidade de interpretação, em desempenho. Ele foi desenvolvido pensando na legibilidade e na facilidade de escrita. Só que a gente deve lembrar que desde os anos 90 até hoje, a nossa capacidade de processamento computacional cresceu muito. O que significa, portanto, que esses problemas de velocidade eles têm sido mitigados
pelos avanços que a gente tem em hardware e na tecnologia como um todo. E eu quero te dar um exemplo disso. Quando a gente começa a programação, um dos primeiros problemas que a gente vê é como printar, como fazer algo aparecer na tela, tá? E normalmente a gente quer printar as palavras Hello World, Olá Mundo, tá? Que é o problema mais clássico, tradicional dentro da computação. Se eu fosse fazer isso em Java, esse é o código que eu preciso. Preciso aqui de algumas linhas de código, algumas palavras para que isso apareça na minha tela de forma adequada. Se eu for fazer isso em Python, eu preciso dessas palavras somente. Inclusive, eu quero te dar agora 5 motivos para a gente pensar, para que você considere começar a estudar Python de imediato. E o primeiro deles é justamente a simplicidade e a facilidade de aprendizado. A curva de aprendizado do Python é muito rápida. A gente consegue muito rapidamente começar a desempenhar e realizar ações usando Python, desenvolver pequenos programinhas, e isso deixa a gente muito motivado, faz com que a gente queira aprender mais e continuar se aprofundando no aprendizado de Python. Isso é muito legal, já que é uma ferramenta relativamente fácil da gente aprender. Além disso, o Python ele vem de fábrica com um conjunto de possibilidades, um conjunto de ferramentas inclusa nele. Mas a gente pode extrapolar essas ferramentas quando a gente começa a colocar adendos no Python, que são as bibliotecas, os pacotes, os frameworks, os módulos, e a gente pode baixar módulos de terceiros e adicionar no Python, fazendo com que ele fique uma ferramenta cada vez mais poderosa, com mais e mais funcionalidades. E o Python conta com milhares de pacotes e bibliotecas, módulos e frameworks que foram desenvolvidos nesses últimos anos para ele. Isso acontece porque o Python tem uma comunidade muito ativa. As pessoas que usam Python conversam muito sobre isso, resolvem muitos problemas. E resolvendo problemas, elas compartilham suas soluções. Então, muitas vezes, quando a gente encontra um problema, a gente está lá desenvolvendo nosso código, a gente encontra um problema no nosso código que a gente está desenvolvendo, a gente pode rapidamente procurar no Google que alguém já enfrentou aquele problema e alguém já solucionou aquele problema. Então, a gente consegue tirar nossas dúvidas muito rápido, resolver os nossos problemas muito rápido. Justamente porque a gente tem uma comunidade muito ativa que está trabalhando no Python, desenvolvendo, inclusive, mais e mais bibliotecas, pacotes, módulos e assim por diante. Tá? Além disso, por essas diferentes bibliotecas, por essas diferentes funcionalidades que terceiros trazem para o Python, a gente tem no Python uma versatilidade de usos absurda. A gente consegue usar o Python desde para desenvolver web, para desenvolver páginas na web, para desenvolver painéis gerenciais, como por exemplo dashboards. A gente pode usar o Python para desenvolver gráficos e visualizações de dados. A gente pode usar o Python para treinar modelos de machine learning. Então o Python pode ser utilizado para muita coisa, ele é extremamente versátil. E por causa desses 4 motivos iniciais, o 5º motivo é justamente a alta aceitação no mercado. Por quê? As empresas estão buscando ferramentas que sejam multitarefas, que consigam resolver vários problemas ao mesmo tempo, com a mesma ferramenta. E o Python possibilita isso, já que eu posso fazer desde o desenvolvimento web até treinar algoritmos de machine learning usando a mesma ferramenta. E isso é muito legal. Profissionais que sabem Python, que sabem programação e que têm essa ferramenta no seu arsenal de ferramentas, com certeza vão ter uma vantagem competitiva frente aos demais competidores. Bom, e aí você deve estar perguntando, tá, beleza, você me convenceu. Você me convenceu, eu vou lá aprender Python. Como que eu vou fazer isso? Como que eu devo começar a aprender Python? Eu também pensei nisso. Vamos desenvolver aqui 6 passos para você poder aprender Python, começar a estudar Python e desenvolver suas habilidades de programação. E dentro da comunidade Data Science, a gente sempre pensa muito no aprendizado cíclico. Ou seja, a gente define um conjunto de passos que vão ser realizados de forma iterativa. A gente vai iterar sobre esses passos diversas vezes, realizando vários ciclos de aprendizado. E a cada ciclo eu vou colocando uma camadinha a mais de conhecimentos aí, ampliando o meu repertório. Tá? E esse ciclo, eu defini esses 6 passos para a gente poder começar a pensar nesse aprendizado. Tá? E o primeiro passo é definir um objetivo. O que eu quero aprender no Python? Eu quero rodar um modelo de machine learning? Beleza, eu tenho aqui um objetivo. Não, eu quero focar em visualização de dados, eu quero focar em alguns gráficos que eu quero aprender a fazer. Perfeito. Define um objetivo claro para esse primeiro ciclo. E quando a gente chegar aqui de novo, quando a gente for começar o segundo ciclo, a gente atualiza esse objetivo e a gente vai atrás dele novamente para que a gente possa aprender de forma cumulativa, né? E depois que a gente define o nosso objetivo, o segundo passo é a gente aprender os fundamentos daquele objetivo. Então, quando a gente vai começar, a gente precisa entender, tá, beleza, mas o que são esses tipos do Python? O que é um float? O que é um integral? O que é um dado booleano? O que é um data frame? Como que são as tabelas? Como que a gente trata tabelas? Como que eu faço para importar uma tabela para dentro do Python? Ou seja, a gente precisa entender os fundamentos. Como que eu faço operações em Python? Como que eu faço 2 números serem somados, serem multiplicados? E assim por diante. Depois que a gente começa a pegar esses fundamentos, o ideal é que a gente pense num projeto prático. Isso porque, quando a gente pensa na resolução de um problema prático que de fato existe, a gente fica muito mais motivado para encontrar as ferramentas e as soluções para aquele problema. Muito mais do que simplesmente estudar por estudar. Também funciona. Mas
quando a gente tem um projeto prático, isso fica muito mais acelerado, tá? Então, a gente aprende os fundamentos para justamente poder aplicar nesse projeto prático. E quando a gente tem um projeto prático, a gente vai precisar de algumas bibliotecas específicas. Por exemplo, eu quero fazer alguns gráficos. Eu quero ter um conjunto de dados que eu quero analisar usando um histograma, um boxplot e um dado de dispersão, um gráfico de dispersão. Quais são as bibliotecas que eu disponho para fazer isso? Bom, então eu tenho as bibliotecas de visualização de dados. Quais são as principais bibliotecas de visualização de dados que o Python dispõe? Tem Matplotlib, tem o Seaborn, tem o Plotly, tem várias outras. A gente escolhe uma e aprende a aplicar nessa biblioteca, nesse primeiro ciclo de aprendizado. Tá? Então eu vou lá no Matplotlib e vou na documentação e falo, beleza, como que eu faço para aplicar um histograma com o Matplotlib? Aprendo. Como que eu faço para aplicar um boxplot? Aprendo. E assim eu vou construindo a minha resolução. E quando eu termino de construir essa resolução do problema prático que eu me propus, eu começo a ter um portfólio, eu começo a ter um hall de projetos que eu concluí. E aí eu vou ampliando esse hall, deixando ele cada vez mais corpulento. E assim eu posso comprovar os meus aprendizados para os recrutadores. Eu posso mostrar o que eu aprendi, o que eu sei, de forma iterativa, conforme eu vou acumulando conhecimento, vou acumulando aprendizados. E por fim, a gente pode pensar em técnicas avançadas de ciências e análise de dados. Beleza, construí meus 3 gráficos lá. Tenho o meu boxplot, tenho o meu histograma e tenho o meu gráfico de dispersão. Será que eu consigo mudar os temas? Será que eu consigo mudar as cores? Será que eu consigo mexer no eixo Y? Será que eu consigo deixar o eixo Y mais longo, mais curto? Será que eu consigo aplicar técnicas mais avançadas sobre isso que eu aprendi? E depois que eu chego no passo 6, eu volto lá para o passo 1, defino um novo objetivo e eu itero sobre esses 6 passos quantas vezes você quiser, beleza? E aí você deve estar pensando, maravilha, bora botar a mão na massa, vou abrir o Google, vou escrever Python e vou me inscrever no primeiro curso que aparecer. Calma, porque eu também pensei nisso e eu quero te indicar aqui um local onde você pode aprender Python de forma eficiente, rápida e mais correta, tá? Se você for lá em comunidadeds.com, você vai estar aqui no site da comunidade Data Science. Inclusive, em breve a gente vai ter um evento gratuito aqui, tá? Que é o evento Group by DS, que o Megan vai apresentar a comunidade, que vai mostrar os primeiros funcionamentos para quem está interessado em migrar para a carreira de dados, tá? Eu vou fechar aqui, porque eu quero te mostrar que aqui dentro do site a gente tem 3 principais trilhas dentro da comunidade Data Science. A trilha Data Specialist, que é para quem está super avançado e quer ampliar cada vez mais os seus poderes de análise. Tá? A gente tem o Data Formation, que é para aquelas pessoas que de fato já estão fazendo transição de carreira, decidiram que é para a área de dados que elas querem ir, elas contratam o Data Formation e vão fazer a formação de dados completa lá. Mas para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, não sabem se a área de dados é de fato para elas, a gente tem o Data Starter aqui. Eu vou clicar nele para a gente dar uma olhada em como que ele funciona. Tá? Então, para quem está começando, não sabe nada de programação, não sei, quero saber se a área de dados é para mim. Dentro do Data Starter, clica aqui no Quero Conhecer, tá? Que é uma microformação em ciência de dados. Isso aqui é o Meigron. Quem não conhece, eu acho muito estranho que não conheça, mas quem não conhece, venha conhecê-lo, que é, além de tudo, muito gente boa. Aqui no programa Data Starter, a gente tem 4 disciplinas, tá? A primeira delas, olha lá, Python para cientistas de dados, com os fundamentos de Python, SQL para iniciantes, estatísticas para análise de dados, Machine Learning e, por fim, uma certificação que a comunidade DS dá para quem conclui o curso, tá? Isso é muito legal. Então, para quem está querendo começar, esse é um bom início, tá? Eu vou abrir aqui a minha plataforma da comunidade Data Science para mostrar para vocês como que é o programa Data Starter, tá? Ele está aqui, como ele tem um comece por aqui, estatística para iniciantes, um SQL para iniciantes, o Python para cientista de dados, Machine Learning para quem está começando e a prova final de certificação, tá? Se você vier aqui em Python, a gente tem aqui o Meigron, começando as aulas, a introdução, problema de negócios, todas as aulas e os diferentes ciclos que vocês vão aprender de Python. Então dá para a gente sair com uma bagagem e uma base muito interessante de Python com esse curso. E assim você consegue decidir se essa área é ou não para você. Mas se você ainda assim não quero ter esse tanto de compromisso, aqui no canal da comunidade Data Science, se você vier em playlists, você vai encontrar um curso de Python do 0 ao DS aqui. Ó. Eu já deixei ele aberto para te mostrar. Tá? E ele conta com 7 aulas aqui, com mais de 2 horas cada aula, de modo que você consiga explorar o Python, de modo que você consiga entender as bases, entender os fundamentos de Python sem gastar um único centavo. Tá? Isso é muito legal. Então, eu quero te convidar a vir aqui para a comunidade, para dar uma olhada, conhecer e, mais que isso, vá aprender Python, vá aprender programação, porque além de ser extremamente útil, é muito legal, é muito gostoso a gente perceber o que a gente consegue fazer com programação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa tenha sido uma boa introdução para o Python.
Não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar lá no sininho, curtir e compartilhar esse vídeo. Eu te espero na semana que vem com um novo vídeo e até lá. Um abraço.